Olá, pessoal! Para essa segunda parte de problemas envolvendo a equação de Laplace, eu separei dois problemas onde nós vamos resolver a equação de Laplace em coordenadas esféricas. A equação de Laplace, vocês lembram, não envolve o tempo, né? Envolve apenas o Laplaciano da função que eu quero resolver, e igual a zero, e daí depois só condições de contorno, né? Porque não tendo tempo, não existe, não faz sentido falar em condição inicial. Então é isso, vamos ver como é que se trabalha com a equação de Laplace em coordenadas esféricas. Vocês vão ver agora aparecer uma equação que a gente ainda não tinha visto usada, que foi a equação de Legendre, né? A gente não encontrou ainda a equação de Legendre nos nossos problemas com equações parciais, né? Pois é, isso vai aparecer agora, então, nessa videoaula de agora. Muito bem, vamos lá. Problemas de contorno envolvendo a equação de Laplace, então, parte 2. O exemplo 1, eu vou trabalhar com temperaturas estacionárias, ou seja, é um problema que originalmente viria de um problema com temperatura, viria de uma equação da difusão, mas quando é estacionária, significa que estou querendo trabalhar em situações, em temperaturas que não variam com o tempo. A gente calcula as temperaturas estacionárias assim, tá? Então, a gente vê quais as temperaturas que não dependem do tempo e, por isso, acaba recaindo numa equação de Laplace, porque o lado direito da equação, o outro lado, né? Porque eu estou dizendo direito, mas o outro lado da equação, que a parte que envolve o tempo, né? É zero. Então, fica só a equação de Laplace. Bom, então, em coordenadas esféricas. Por quê? Porque eu quero trabalhar com as temperaturas em uma esfera sólida R menor ou igual a 1 para todo φ, sabendo que aí aqui tem uma condição de contorno. Vamos primeiro tentar entender do que se trata. Eu aqui fiz o desenho, então, uma esfera. O raio aqui é 1. E nós temos, então, coordenadas esféricas aqui, ó. R, que vai variar de 0 a 1 para nós. Θ, que varia de 0 até π, né? Porque 0 até π, aqui tá mal, que é π, tá? Θ de 0 a π, deixa eu só escrever aqui direitinho. Θ de 0 a π. Θ são os pontos que estão sobre o eixo, a semi-eixo positivo Z. Depois, pontos, aí θ, então, vai percorrendo esse ângulo que nós estamos vendo aqui com o eixo Z. Θ igual a π sobre 2 são pontos sobre o plano XY. E aí, abaixo do plano XY, justamente, θ, então, varia de π sobre 2 até π. Π é pontos que estarão, né, sobre o semi-eixo negativo Z. Aqueles têm θ igual a π. Então, essa é a variação, tá? Θ de 0 a π. O R, então, 0 a 1, tá? Já falamos. E o φ é o mesmo φ aquele que nós encontramos já nas coordenadas planopolares, que nós usamos no vídeo anterior. O φ varia de 0 a 2π. Mas aqui, nós não vamos usar a parte φ do nosso Laplaciano, já vamos ver por quê, tá? Então, eu vou usar o Laplaciano em coordenadas esféricas para calcular o de R, θ e φ. Tá aqui o Laplaciano em coordenadas esféricas, tudo isso, tá? Esse Laplaciano nós estudamos ele logo no início das equações parciais, colocamos lá todas as expressões do Laplaciano. Só que esse termo aqui, estou colocando que vai ser feito igual a zero, porque, pelo seguinte, primeiro, bom, o problema mesmo estava colocando o enunciado que é U de R θ, está dizendo aqui que não vai depender de φ. Mas o que significa não depender de φ, tá? Significa que, ó, vamos pegar o mesmo R, o mesmo θ, e dizer que não depende de φ, significa que qualquer que seja o φ, desde que o R e o θ sejam os mesmos, vai ser a mesma temperatura estacionária.
que significa isso? Onde é que estão os pontos esses que eu estou querendo dizer? Aqui, ó. Se isso aqui precessionar em torno desse eixo, ó, eu tenho uma circunferência, vamos ver se fica bem. Aqui, ó. Então, aqui assim é o mesmo teto, tá girando aqui, vocês estão vendo? E o φ que varia de um ponto para outro aqui sobre essa circunferência azul, né? É o φ só que varia. Como a minha resposta não vai depender de φ, significa que o meu U, que eu vou calcular agora, vai ser o mesmo para qualquer ponto aqui sobre esta circunferência. Porque sobre qualquer ponto aqui, o R e o θ serão os mesmos. Não será o mesmo o φ, mas não depende do φ. Tá claro? Bom, então essa é a simetria que tem aqui nesse problema. A gente tem aqui uma condição de contorno que diz o seguinte: diz como é que está distribuída a minha temperatura estacionária sobre a esfera, sobre a superfície da esfera. Quando R é igual a 1, né, a gente diz que está numa superfície esférica, tá? Então, aqui, isso é, na verdade, a borda, entre aspas, do meu domínio, que é dentro dessa esfera, e o resto do espaço tridimensional. O que separa o meu domínio do resto do espaço tridimensional é essa borda, entre aspas, que vem a ser a superfície, a parte de fora, a superfície dessa esfera. E aí o R é 1, tá? Então, o que diz aqui? Sobre a superfície dessa esfera, o U de 1θ, então, tem que ser igual a 1 para θ de 0 a π sobre 2, e tem que ser igual a 0 para θ de π sobre 2 até π. Acabamos de comentar a variação do θ, né? Que vai de 0 a π, tá aqui. Mas o que significa de 0 a π sobre 2? Significa isso que eu coloquei aqui, ó. A superfície hemisférica superior. Hemisférica significa a metade da esfera, né? Ou seja, a parte de cima do plano XY. Sobre essa parte de cima, na casca, né? Na superfície, ali temos que ter U igual a 1. E na superfície hemisférica superior, ou seja, na casca entre o plano XY para baixo, certo? Sobre a superfície da minha esfera, ali o U tem que ser igual a 0, tá? Então, isso é o que é o significado dessa condição de contorno que está aqui. Bom, agora vamos ver como é que se calcula, então, como se distribuem essas temperaturas U de R e θ agora para qualquer R e qualquer θ, né? Dentro de pontos também, dentro da minha esfera, certo? Limite é lá sobre a superfície esférica. Então, tá aqui. R vai ser maior ou igual a 0 sempre. No nosso caso, interessa até o R igual a 1, que é o raio da minha esfera. O φ varia de 0 a 2π, aberto em 2π, porque em 2π já está no mesmo lugar onde está o zero, né? E o θ, sim, pega π e 0 fechado, tanto no 0 quanto no π. Bom, aí, o Laplaciano em coordenadas esféricas está aqui. Como eu já falei antes, esse problema vem da equação da difusão, sendo que o termo du dt é feito igual a 0, sobra só isso que é a equação de Laplace. E esse Laplaciano todo que está aqui, apenas não vamos considerar esse termo que tem a derivada de U com relação a φ, porque U não depende de φ. Se U não depende de φ, a derivada em relação a φ é 0, e esse termo, então, nós não vamos usar na resolução do nosso problema. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 termos, que são os que eu tenho aqui embaixo, são 4 termos. Aqui embaixo eu já fiz a separação de variáveis, separei. O de R θ vai ser o produto, R de R por θ de θ, e já substitui aqui, tá? Então, D2U dr2 vai ser θ vezes D2R dr2. Depois aqui essa derivada, DU dr vai ser θ vezes dr. E assim por diante, né? Isso aqui já está mais do que sabido para vocês das outras aulas que a gente já teve, né? Então, aqui estão os meus 4 termos já envolvendo as funções de uma única variável cada uma. Θ é função só de θ e R é função só de R. Agora a gente divide pelo produto, a gente sempre faz isso, e a gente espera e olha depois se as variáveis já estão separadas ou não. Feita essa divisão pelo produto, está aqui o que me sobra, e vejam. O primeiro termo depende só de R. O segundo termo, ok, depende só de R. O terceiro
tem um r ao quadrado aqui, que eu não gostaria de ter. O quarto também tem um r ao quadrado aqui, junto com o θ, né? Mas, de novo, parecido com o último problema do vídeo anterior, multiplica tudo por r ao quadrado, e aqui vai ficar agora só r nos dois primeiros termos e só θ nos dois últimos termos. Agora vejam, aqui eu fiz uma coisa diferente, mas que não é diferente, parece diferente. Em vez de passar esses dois termos para o lado direito e dizer que os dois são iguais a uma mesma constante que eu chamaria de lambda, eu deixei tudo como está e disse que esses primeiros dois termos vão ser iguais a gama e os outros vão ser iguais a menos gama. Dá na mesma, né? Dá na mesma que se vocês passarem para lá de cá e dizer que cada um dos dois é igual a gama. É óbvio, né? Muito bem, é só para mostrar para vocês que a gente pode escrever assim também. Muito bem, então nós vamos ter uma parte em R e uma parte em θ, que estão escritas aqui embaixo, ó. Parte em R, aqueles termos iguais a gama, parte em θ, aqueles termos iguais a menos gama. Reescrevi, tá? Passando tudo para um lado só, esse gama multiplicando a função R, certo? E na segunda, o gama multiplicando a função θ, e daí daqui, as minhas equações em R e em θ. A primeira é uma equação de Cauchy-Euler, já encontramos uma equação de Cauchy-Euler na nossa última videoaula. E aqui, uma equação que ainda não está bem com a cara da equação de Legendre, mas ela vai ser uma equação de Legendre no momento que eu fizer uma mudança de variável adequada. Se vocês lembrarem do exercício 3 da videoaula número 20, onde nós estudamos a equação de Legendre, tinha um exercício que era exatamente este. Era essa equação que eu pedia para... Não estava escrito gama, estava escrito uma outra constante aqui, mas que eu pedia para fazer essa mudança de variável aqui, x igual a cosseno de θ, é uma mudança na variável independente. Então tem que usar regra da cadeia. Isso aqui é parecido com a mudança de variável que a gente faz nas equações de Cauchy-Euler também, né? Muda a variável independente. E desta equação aqui com cotangente, vocês vão recair nessa outra para θ função de x. A de cima é θ função de θ, a de baixo é θ função de x. A relação entre x e θ é que x é igual a cosseno de θ. É uma mudança de variáveis, de x não tem nada a ver com coordenada, tá? É uma mudança de variável. Bom, então, essa mudança, se vocês já não fizeram na videoaula 20, façam agora. E vocês vão chegar nessa equação aqui. Essa equação é visivelmente uma equação de Legendre, onde tem gama. Na equação de Legendre, nós estudamos ela com alfa vezes alfa mais 1. E essa equação de Legendre já estudamos lá, daí estou aqui relembrando alguns fatos. Ela tem como solução uma combinação linear de duas séries infinitas. Lembram? A gente usa o método da série de potência para resolver, né? Uma série infinita só tem potências pares de x e a outra série só tem potências ímpares de x. E se esse alfa não for inteiro, ambas essas séries infinitas, uma só com potências pares e a outra só com potências ímpares, convergem apenas quando o módulo de x é menor do que 1. Isso é como a gente viu quando estudou a equação de Legendre. Agora, para nós, x agora é cosseno de θ. Foi essa mudança de variável que nós fizemos. Então, a nossa solução, se o alfa não for inteiro, tá? O nosso gama vai ser igual a alfa vezes alfa mais 1. Tá? É o que está escrito aqui. Mas, se o alfa não for inteiro, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque daí, as duas vão convergir apenas quando o módulo de x é menor que 1. Mas como o x é cosseno de θ, significa módulo de cosseno de θ é menor do que 1. Mas nós temos o problema quando é igual a 1, porque quando é igual a 1, que é quando θ for igual a 0, tá? Θ é igual a 0, o cosseno de θ dá mais 1. Θ é igual a π, o cosseno de θ dá menos 1. Ambas, tá? Esse aqui, cosseno de θ é igual a menos 1. Ambas significa módulo de cosseno de θ igual a 1. E o módulo de cosseno de θ igual a 1 significa aquele módulo de x igual a 1. Mas quando o módulo de x é igual a 1, as nossas séries infinitas não convergem. Elas divergem. Ou seja, resumindo,
O meu gama, que é a minha constante de separação, que é isso que eu quero calcular aqui desse problema, vai ter que ser feito igual a alfa que multiplica alfa mais 1. Mas o alfa não vai poder ser diferente de inteiro. Porque se for diferente de inteiro, eu vou ter problemas, eu vou ter uma combinação linear de duas séries infinitas que não vão convergir em todo o meu domínio, porque vão incluir valores de θ, onde o módulo é 1, e nesse módulo igual a 1, as minhas séries não convergem. Então, o que nós temos que fazer? O nosso gama vai ter que ser igual a alfa mais 1, mas o alfa vai ter que ser um inteiro. Então, nosso gama vai ser igual a n vezes n mais 1. A gente costuma representar n inteiros, a gente costuma usar a letra n, foi isso que eu fiz aqui. Onde tinha alfa, será que com n resolvi meu problema? Ah, vamos ver. Mais ou menos, não vai estar bem pronto ainda, tem mais uma coisinha. Então, vamos ver. Primeira coisa, já sabemos que diferente de inteiro nem pensar. Agora, n inteiro, então n vezes n mais 1, e aqui seria o inteiro 0, 1, 2, etc. Será que já vai estar tudo bem aqui? O que vai acontecer com a solução geral da minha solução, da minha equação? A minha equação, nesse caso, vai ter, lembram? Tem uma parte que vira um polinômio finito, que são os polinômios de Legendre. E tem uma outra parte que continua uma série infinita, né? Quando n é par, era a y1 que virava polinômio. Quando n é ímpar, era y2. Voltem lá para aquela videoaula para relembrar isso que eu estou falando. Então, nós não podemos ficar com esta parte aqui, que é a série infinita, que vai continuar convergindo apenas quando o módulo de x é menor do que 1, que vai divergir em θ igual a 0 e θ igual a π. Não podemos. Quando a gente não pode, vocês já sabem desde já de vídeos anteriores, quando a gente não pode ficar com uma solução, significa que o coeficiente que multiplica ela precisa ser nulo. Por isso, a solução geral da equação de Legendre para gama igual a n, que multiplica n mais 1, onde n é 0, 1 ou 2, etc., vai ser usada, mas com esse b aqui igual a 0. Ou seja, nós vamos ter apenas a vezes pn. Vamos ter apenas ali os polinômios, tá? Então, agora voltando atrás, a mudança de variável, θ de θ é a vezes pn de cosseno θ. Nosso gama é, portanto, voltando ali, n que multiplica n mais 1. Todos esses n's valem, mas na solução, a constante b é feita igual a 0, porque não pode ter essa série infinita. Então, a nossa solução vai ser apenas uma constante vezes um polinômio, e o polinômio vai ser Pn de cosseno de θ. Bom, agora o nosso gama está pronto, nós vamos substituir o gama lá na equação de Cauchy-Euler, que estava aqui em cima. Aqui. Daqui já concluímos o nosso gama, e agora vamos substituir lá em cima na equação de Cauchy-Euler, que eu copiei de novo aqui embaixo. Aqui está a mesma equação de Cauchy-Euler, só que aqui eu já coloquei n, que multiplica n mais 1, no lugar do nosso gama, onde n já sabemos, é 0, 1, 2, etc. Agora vamos resolver a equação de Cauchy-Euler. Aqui tem dois vídeos onde a gente resolveu a equação de Cauchy-Euler. Uma pela mudança de variável e outra por Frobenius. Essa equação de Cauchy-Euler tem como solução, vocês façam isso depois, tem como solução uma combinação linear de R na N com R na menos N mais 1. De novo, agora vamos analisar se essa solução é finita para os R's do meu domínio. Meu domínio, R vai de 0 a 1. De 0 a 1, essa primeira parte aqui, sem problemas. C vezes R na N, sem problemas. Mas a parte em R na menos N mais 1, se eu tiver... Lembram que o N é 0, ou 1, ou 2, etc. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre R na N mais 1, onde eu vou ter número positivo no expoente, né? Isso significa que diverge para R igual a 0, e o R igual a 0 faz parte do nosso domínio. Então, de novo, não posso ter a constante, essa D aqui vai ter que ser igual a 0, porque multiplica uma parte
que diverge em algum lugar do meu domínio. No caso aqui, no R igual a zero. Tá? Então, a parte em R fica só uma constante vezes R na N. Muito bem. Só que o N é qualquer valor de zero em diante. Então, é inteiro, né? Então, eu vou ter uma U índice N. Para todos, cada N eu tenho uma solução que vai vir desse produto aqui. O Rn de R é aqui, C vezes R na N, e o θ índice N de θ está aqui. Uma constante, Pn de cosseno θ. Multiplica os dois e usa o princípio da superposição de soluções. Isso aqui veio da parte em R, isso aqui veio da parte em θ, e está aqui o coeficiente que vai me dar o quanto cada N contribui. E agora nós vamos calcular esse coeficiente. Nós vamos calcular esse coeficiente de modo a satisfazer a condição de contorno que eu tenho na superfície da esfera, sobre a superfície da esfera. Então, o de 1θ tem que ser 1 para cosseno de θ entre 0 e 1, porque nós vimos que o θ tinha que ser, aqui, vou voltar lá, o θ tinha que ser de 0 a π sobre 2, então daí o cosseno aqui no π sobre 2 é 0 e no 0 é 1, né? E a outra parte, aqui vai ser 0 no cosseno e aqui no π vai ter cosseno igual a menos 1. Então, de menos 1 até 0 para o cosseno, tá aqui, vale 0. E de 0 até mais 1 no cosseno, vale 1. Essa é a nossa condição que nós temos lá em cima. Vou usar isso de que jeito? Bom, a condição é sobre a superfície, é quando R for igual a 1. Então, nós vamos substituir o R por 1 na solução, vai ficar a N, 1 na N, Pn de cosseno θ, e isso vai ter que ser igual ao nosso U de 1θ. Eu não substituí o U de 1θ por nenhum desses dois valores ainda. Vocês já sabem que é assim que a gente faz quando tem duas fórmulas diferentes para uma parte de um intervalo, né? Então, a gente, por enquanto, não substitui nada. Depois, lá na integral, que eu vou escrever como soma de duas integrais, no numerador, que vai aparecer agora, vou escrever como soma de duas integrais, e aí sim, cada uma tem um valor diferente em cada uma das integrais. Bom, então, agora, o que a gente faz? Temos isto para olhar. O que é isto aqui? Eu vejo aqui, daí lá, das equações de Legendre, a gente lembra que estudou que esse conjunto dos polinômios aqui, com o Pn de x, mas agora o x é cosseno de θ, é um conjunto ortogonal completo no intervalo o x entre menos 1 e mais 1, então cosseno θ entre menos 1 e mais 1, tá? Que esse é o nosso x. Então, o coeficiente é tudo isso. Eu deixei 1 escrito aqui para ficar claro, tá? Então, o coeficiente que é tudo isso está aqui na frente, é a razão entre duas integrais. A função que eu estou expandindo está aqui dentro. Os polinômios que constituem o conjunto ortogonal, Pn de cosseno de θ. Em vez de dx, eu vou ter d de cosseno θ. Cosseno θ variando onde eu tenho conjunto ortogonal, de menos 1 até mais 1. Lembram? Aqui tem que ser tudo aqui no numerador, de menos 1 até mais 1. Depois eu vou abrir esse numerador numa soma de duas integrais para poder substituir o U de 1θ adequadamente. No denominador, o quadrado da norma. Agora sim, como eu disse, separei aqui em duas integrais. A minha soma aqui vai numa integral de menos 1 até 0 no cosseno, já vimos, né? Onde a U vale 0. E de 0 até mais 1 no cosseno, onde a U vale 1, tá? Já tínhamos analisado essa condição antes, né? Então, está explicado aqui. E aqui está já separada a soma de duas integrais. A primeira vai dar 0, né? Claro. E vai sobrar só a segunda, que vai ser uma integral de 0 a 1. Eu posso substituir x por cosseno θ na integral, vai ficar de 0 a 1, Pn de x, dx. E no denominador, de menos 1 a mais 1, Pn ao quadrado de x, dx. Essa integral aqui é o quadrado da norma dos polinômios. A gente já viu na relação de ortogonalidade, que vale 2 sobre 2n mais 1. Então, a minha AN, minha constante AN, vai ser 2n mais 1 sobre 2 vezes essa integral de 0 a 1 de Pn de x dx. Tem que integrar Pn de x dx. Bom, aí aqui a gente tem dois caminhos, tá? Ou a gente substitui um por um, P0 para calcular o A0, P1 para calcular o A1,
P2 para calcular o A2, ou tenta fazer esse resultado já genérico para qualquer N. Neste caso aqui, vocês vejam essa videoaula onde está lá, a integral de 0 a 1 de Pn de x dx pode ser calculada de uma maneira geral, usando este fato aqui, ó. A integral de 0 a 1 de Pn de x dx, isso aqui sai daquelas relações que a gente tem de recorrência entre os polinômios de Legendre, sai essa integral, me lembro que eu chamei a atenção naquela oportunidade, e aí tem que calcular de 0 a 1. O que acontece? Quando x for igual a 1, todos os polinômios de Legendre em 1 são iguais a 1, lembram? E quando x é igual a 0, todos os polinômios de grau ímpar passam pela origem. Então, quando tiver grau ímpar, esses polinômios aqui não vão dar nenhum, vai dar 0, tá? E por isso, eu vou calcular só os A2N mais 1, os A2, A4, A6, etc. vão dar 0, porque aqui dentro vai dar número ímpar. Quando N for par, aqui dentro dá número ímpar. E como eu disse, dá 0. Então, aqui dentro tem que ser par para não dar 0. E aí aqui fora tem que ser ímpar. Por isso que sobra A2N mais 1, tá? E aí substitui todos os N's por 2N mais 1. E vai dar isso que está aqui. P2N em 0, P2N em 0, mais 2 em 0 também. Por que não sobrou o P em 1 ninguém? Porque em 1 todo mundo vale 1, daí cancelam, certo? É só abrir isso aqui direitinho para achar esse resultado. E por que o 2N ficou positivo, P2N mais 1, 2 negativo? Porque aqui é no 0 que eu calculei. No 0, então, esse vai ser menos e esse vai ser mais, tá certo? Então, estou explicando de onde vem, é muito simples de fazer essa substituição e enxergar isso daqui. Então, e o A0 eu tive que fazer separado. Por quê? Porque essa relação de recorrência, já tínhamos comentado naquela época, não vale para n igual a 0. Se fosse válido, eu teria aqui um p menos 1, que não existe. Os polinômios de Legendre começam com p0. Então, para n igual a 0, eu preciso calcular separado. E por isso que está aqui o A0 calculado separado. Não dá para usar essa fórmula. O A0 separado vai dar 1 meio, integral de 0 a 1, do P0. O P0 é 1, né? 1 de 0 a 1 dá 1 mesmo, então fica 1 meio, tá? Os pares, como eu disse, dá 0, já expliquei por quê. E os ímpares dá isso que eu falei aqui, que está aqui. Então, por isso, juntando agora tudo, a solução ficou o A0 separado, multiplicando o quê? Aqui a solução, ó. Aqui, ó. Aqui está a solução. A0 vezes R na 0, P0. E os outros ANs, tudo de uma maneira só, lá dentro. Então, olha aqui, ó. A0, P0, R na 0, P0. E os outros N's. Mas os outros N's, eu só mantive N's ímpares, por quê? Porque todos os pares, tá aqui, dão 0, tá? Então, aqui eu fiquei só com 2N mais 1, e aí já substituí esse resultado, aqui tá aqui. Esse já é o A2N mais 1, né? Aqui tá um meio dele, aqui tá o resto, e aqui tudo com 2N mais 1. E aí depois ainda dá para fazer calcular a partir de uma expressão que é para P2N de 0, dá para calcular P2N mais 2 e fazer essa conta ainda. Mas para fazer os gráficos a gente nem precisa botar essa fração. Os softwares que tem os polinômios de Legendre, como o Maple, por exemplo, a gente põe P2N em 0, P2N mais 2 em 0, ele calcula para o N que a gente quiser, a gente põe esse somatório bem como está aqui, e eu fiz isso até N igual a 20, e a gente consegue ter a solução U de R θ, que calcula o software. Bom, então, eu somei N de 0 até 20, e fiz aqui duas coisas. Primeiro, eu fui ver o que dava quando R fosse igual a 1. O gráfico para R igual a 1 está aqui, tá? É para ser 1 para θ de 0 a π sobre 2 e é para ser 0 para θ de π sobre 2 até π, tá? Isso aqui, né, vem por conta da expansão em série. Claro que quanto mais termos eu botar, melhor, mais estreitinho vai ser, né, essa minha amplitudezinha que eu tenho aí. E depois eu fiz um gráfico tridimensional, colocando U num plano perpendicular ao plano Rθ. Aqui não é XY, tá? É Rθ. Coloquei R neste eixo aqui está o eixo R, começando R igual a 0 aqui está o R igual a 1,
E depois o θ, o zero do θ tá ali, isso aqui é o θ, o zero tá ali, e aqui eu fui até θ igual a π, que é a variação do nosso θ, né? Aqui tá θ igual a π. E aí no eixo perpendicular a este plano Rθ, que eu inventei para calcular, para colocar ali as minhas componentes, minhas coordenadas, né, que são r θ, eu aqui consigo enxergar então quanto vale u de cada um ponto aqui. Cada ponto aqui então corresponde a um r e um θ, tá? Vejam, por exemplo, aqui nessa face da frente desse cubo que eu desenhei aqui, né? Aqui eu tenho o r igual a 1, certo? Aqui tudo é r igual a 1, ó. Esse r igual a 1, eu estou vendo que quando o θ for de zero, tá? O θ igual a zero é aqui, tá? Θ de zero até π sobre 2, que é aqui no 4π sobre 8, né? Aqui vai estar o π sobre 2. Eu tenho aqui esse valor 1 para a minha função u. Para θ de π sobre 2 até π, que é essa outra parte, quando r é igual a 1, eu tenho aqui o zero, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o que está aqui embaixo, e isso aqui é o que está aqui em cima, quando R é 1. Aqui está só a face R igual a 1. Aqui eu fiz só R igual a 1. Ok? Bom, aqui outras coisas que eu posso fazer também, né? Eu posso olhar em outros R's. Resolvi olhar em R igual a 1 meio. Onde é que está o R igual a 1 meio no meu tridimensional aqui? R igual a 1 meio. Aqui está 0 e aqui está 1. R igual a 1 meio aqui, aqui, tá? Aqui assim, na metade. Aqui assim tá. Eu fiz um corte aqui em R igual a 1 meio. Aqui assim, tá? Esse corte aqui. E aí eu vou olhar o U, como é que varia. Daí eu vejo, vejam, dá pra ver, né? Que é uma coisa curva assim aqui, né? Que é isso que eu tenho desenhado aqui. Também posso fazer o seguinte, posso fixar um θ. O que é fixar um θ? Θ igual a π sobre 4, por exemplo. Bom, o que significa fixar um θ? Fixar um θ é fazer um corte aqui nessa outra direção, né? Aqui assim eu estou fixando θs, tá? Então, θ igual a π sobre 4, aqui está π sobre 2, π sobre 4 está na metade, aqui assim, eu estou fazendo cortes assim, certo? E aí eu vejo o que vai acontecer no θ igual a π sobre 4. E aí eu vejo aqui o que eu vou enxergar. Vou enxergar o variando com R desse jeito aqui. À medida que R cresce, agora cuidado, né? R cresce assim, né? De lá para cá, certo? À medida que R cresce, eu tenho essa curva aparecendo aí. E assim por diante. Aqui eu fiz θ igual a 3π sobre 4, que daí aqui era π sobre 2, 3π sobre 4 é mais aqui assim, né? Mais para cá. E aí eu vejo também o que eu enxergo, né? Com relação a onde é que essa superfície corta, certo? E é isso que eu fiz aqui, no 3π sobre 4. E aqui eu fiz o mesmo tridimensional, só que olhado de outro ângulo. Esse mesmo aqui, olhado de outro ângulo, tá? Aqui eu tenho R começando aqui no 0. E lá igual a 1. Então, aquela face R igual a 1 está lá atrás agora. Vocês estão vendo? Aqui está a face R igual a 1, que eu tinha antes na frente, tá? Então, é só virar e enxergar, em si, uma outra maneira de enxergar o tridimensional. Bom, depois vocês olham isso aí tudo com mais calma, para poder examinar exatamente como é que tudo varia aqui. Mas tudo está, isso que é o máximo, né? Tudo está nesta expressão. Essa expressão, quem olha assim, não tem condições de dizer nada, assim, né? Olhando para a expressão. Mas quando a gente faz gráficos e explora os gráficos de um lado, de outro, fazendo corte aqui, corte lá, a gente consegue saber exatamente como é que tudo varia em cada ponto do meu domínio. Então, é isso que a gente faz. Faz um monte de conta, resolve as equações, a equação é parcial, divide em várias equações ordinárias, analisa direitinho cada uma, faz todas as considerações de que tem que ser finito, todas as considerações de condição de contorno, etc, etc. Chega numa expressão tão complicada quanto tiver que ser, né? E depois a gente vai enxergar, vai visualizar. E aí vem o gráfico para a gente poder enxergar tudo, tá? Bom, também dá para fazer outras coisas, assim como verificar quanto vale, fazendo assim também com expressões analíticas, né? Mas um gráfico a gente consegue ver muito mesmo, né? A respeito da nossa solução. Bom, agora aqui, exemplo 2. Nesse problema, é um problema de potencial, não tem nada a ver com temperatura estacionária, isso aqui não tem temperatura, é um problema de potencial eletrostático que a gente vai considerar aqui. Potenciais eletrostáticos satisfazem a equação de Laplace, então a gente tem que resolver a equação de Laplace. Agora, esse problema é muito interessante pelo seguinte.
nós vamos resolver o potencial eletrostático para pontos dentro e fora da minha esfera de raio A. Vamos ler direitinho o enunciado para ver todos os detalhes. Então, uma esfera uniforme e isolada, de constante de elétrica K, então K é o material do qual é feita essa esfera, ela, aqui dentro, tá? Com essa constante de elétrica K, então eu escrevi o K aqui. O raio é A, tá aqui marcado o raio, que tem uma superfície de carga, uma densidade de carga na superfície, aqui, ó. Sobre a superfície, então, sobre essa casca, entre parênteses, da esfera, sobre a superfície esférica, tem uma densidade de carga dada por alfa, que é uma constante fixa, e vezes um polinômio de Legendre, tá? Aqui o R é 1, o RA, no caso, né? O raio é A nesse problema, um era no outro, aqui é A, e eu tenho aqui uma variação em cima dessa superfície, não no R, porque o R é fixo, mas aqui sobre a superfície eu tenho variando, em princípio, o θ, R, θ e φ, o θ e o φ, tá? Mas o enunciado do problema diz que só depende do θ. Então, de novo, o φ não influencia, o φ não me dá diferença no resultado, só depende do θ. Se na superfície só depende do θ, então também dentro e fora nada vai ter dependência em φ, tá? Porque aqui não tem dependência em φ. Então, de novo, eu vou usar a Laplaciana de coordenadas esféricas, de novo, sem aquele termo em φ. Ficaram os mesmos 4 termos com os quais eu comecei no problema anterior. Tá aqui sem a parte em φ, porque sigma depende só de θ. Tá? Então, o potencial vai depender do R e do θ, mas não do φ. Muito bem. Agora, aqui, continuando a ler nosso problema. Sabendo que, sob essas condições, o potencial interior da esfera, em pontos dentro da esfera, e o potencial em pontos fora da esfera, deve satisfazer a equação de Laplace. Os dois, tanto de dentro quanto de fora, devem satisfazer a equação de Laplace. Então, eu vou ter que resolver a equação de Laplace. Mas, existem condições de continuidade, ou seja, a expressão que eu tiver para o potencial interior da esfera tem que dar o mesmo sobre a superfície, tá? Que é, o interior vale de 0 até A no R, né? Mas no R igual a A, esse valor dessa expressão tem que dar igual ao valor da expressão também para R igual a do que eu encontrar para pontos fora da esfera. O V externo vai valer para R de A a infinito. R maior ou igual a A. Interior vai ser R de 0 a A. Mas no a expressão do potencial int, que é para pontos internos, tem que ser igual ao valor da expressão Vx nesse valor R igual a A. Tá? Então, isso se chama continuidade. Muito bem. Se eu fizer um gráfico de R variando de 0 em diante, eu vou fazer o gráfico desse Vint para R de 0 a A e vou fazer o gráfico do Vx para R maior do que A. Mas naquele R igual a A, os dois têm que se encontrar. É isso que está escrito aqui, tá? Muito bem. E tem uma outra condição também nessa superfície onde limita os dois, a validade dos dois Vint e Vx, que é a seguinte. A variação da componente normal do campo elétrico, isso é uma condição da física, ao mudarmos de um meio para outro, nos dá, aqui faltou um S, nos dá a carga no limite entre os dois meios, tá? Então, ou seja, eu tenho que calcular a componente aqui do campo elétrico, nesse caso aqui do potencial interno, tem que botar o K na frente. Então, vocês aqui, só interessa para nós aqui, tá? É o que está escrito aqui do lado esquerdo. Eu coloquei aqui do lado direito para quem quiser saber de onde vem. Mas nós temos que trabalhar com o seguinte. A derivada da expressão para o potencial int, calculada em R igual a A vezes o K, que lá tem a constante elétrica, menos
a derivada da expressão que eu encontrar por Vxt, calculada em R igual a A. Essa diferença, a variação tem que dar igual a 4π vezes o sigma, onde sigma é aquela densidade, aqui, densidade de carga que está localizada sobre a superfície da esfera, tá? Então é isso que nós vamos usar. Essa densidade de carga, vejam, envolve um polinômio de Legendre, que tem um índice, esse M aqui é um índice fixo, tá? Posso ter um problema com P4, um outro com P5, mas enfim. É um inteiro não negativo fixo. Então, é um índice aqui fixo. Algum dos polinômios de Legendre. Então, esse M não vai entrar em somatório, ele é um valor fixo. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, pergunto também, isso nós vamos ver no final da minha resolução, o que acontece se a densidade de carga sobre a superfície da esfera for uniforme? Densidade de carga uniforme é uma coisa que a gente estuda, em geral, nas disciplinas de física. Em nível de terceiro grau, você estuda só densidades de carga uniformes. Então, nós vamos ver o que vai acontecer, e aí lá vocês vão enxergar resultados que provavelmente vocês conhecem da física. Bom, então vamos lá. Aqui, só para ilustrar, eu resolvi fazer gráficos de alguns P's, quando a variável, em vez de x, é cosseno, em função do θ, para ver o que acontece, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz de 0 a π, o θ, que é o nosso θ, varia de 0 a π. O que seria o P0 de cosseno θ? O P0 de x é 1, tá? Aqui também ele vai continuar sendo 1, tá? Isso não tem problema, que não tem a variável aparecendo. Mas o P1 de x, tá? O P1 de x, se vocês olharem como é que a gente estudou os P's da equação de Legendre, P1 de x é x, tá? Mas então P1 de cosseno θ, por isso vai ser cosseno θ. Se eu fizer um gráfico de P1 de x versus x, se aqui for x, o P1 de x vai ser x, vai ser isso aqui, tá? Mas o P1 de cosseno θ, se eu fizer em função de θ, vai ser essa, aqui eu mantive as cores, tá? Vai ser essa curva que está aqui em vermelho. De 0 a π, este é o comportamento de cosseno de θ. Então, esse P0 de cosseno de θ que está aqui, não é P0 não, desculpa, P1. P1 de cosseno de θ que está aqui, no gráfico é essa curva, diferente do que seria se eu fizesse em função de x. Porque o x aqui é cosseno de θ e aqui está fazendo versus θ. O eixo aqui está aqui, ó, θ, tá? Bom, então, aqui tem outros, vocês podem olhar depois com mais calma, né? O P2 era 1 meio de 3x2 menos 1, seria uma parábola, né? No x, certo? Mas aqui não, né? Aqui vai ser essa curva em azul, isso aqui não é uma parábola, tá? É isso aqui, tá? E assim por diante. Bom, é só para vocês verem que cara tem, né? Quando eu faço variável cosseno θ. Então, vamos lá, vamos resolver a equação de Laplace? Em coordenadas esféricas. Para interno e externo é a mesma equação. Olha que interessante, né? Como é que vai ser, então, diferente uma coisa da outra se é a mesma equação? Ah, vocês já vão ver. Vai entrar justamente aonde? No intervalo do domínio, na verdade, o V interno para pontos internos, o θ vai de 0 a π, e o externo também, o θ vai de 0 a π. Onde é que muda? Muda no R. O interno, o R vai de 0 a A. O externo o R vai valores maiores ou iguais ao A. E já sabem vocês agora, da condição que a gente já leu lá em cima, que quando R for igual a A expressão deste tem que ser igual à expressão deste. Mas, fora isso, a expressão não vai ser igual, apesar de estar resolvendo a mesma equação. É muito interessante ver isso agora. Daqui a pouquinho já vamos ver. Muito bem, bom. Então tá aqui a equação. Eu nem botei int nem x, porque esse v, por enquanto, vale para os dois. A mesma equação de Laplace em coordenadas esféricas, sem aquele termo em φ, porque não vai variar com φ. Vou separar as variáveis do mesmo jeito que no exemplo anterior. Então, isso aqui eu não vou repetir, tá lá. E eu vou ter o seguinte. O gama vai ser o mesmo do exemplo anterior, tá? É tudo aquilo lá de novo, não tem por que fazer de novo aqui. E eu vou ter, então, n, onde n é qualquer valor, 0, ou 1, ou 2, etc.,
dentro do meu θn. Isso vale tanto para o int quanto para o ext, porque a parte em θ vale no mesmo intervalo, tanto para o int quanto para o ext. Agora a parte em r. Aqui está o gama substituído já, e nós tínhamos o seguinte. Tínhamos isso aqui para a parte em r. O que aconteceu no exemplo anterior? O exemplo anterior era dentro da esfera, e eu tinha problema com essa parte aqui do r na menos n mais 1, porque incluía o r igual a zero, e o r igual a zero, esse termo aqui não é finito, diverge para r igual a zero, e aí o d foi feito igual a zero. Isso vai acontecer para a potencial int, não para o x. Vejam só aqui. Aqui está, o lado esquerdo, eu separei aqui o vint do vx agora, para a parte em r. O vint, eu tenho r de 0 a a, da mesma maneira que eu já fez no exemplo anterior. Como r em 0 precisa ser finito, e esse termo aqui não é, então o d tem que ser 0, e o rint vai ser este aqui, como no exemplo anterior. Eu coloquei aqui um índice n, porque para cada n tem uma solução, que é r na n, o n pode ser 0, 1, 2, etc. Mas e o vx, o que acontece? O vx, esse 0, r igual a 0, não está no domínio. Então, deixa ele lá. Não vamos fazer nada, isso aqui pode estar na solução sem problema nenhum. Em compensação, esse termo aqui, que tem r na n, quando o r tende a infinito, ele diverge. Então, se eu estou trabalhando com pontos exteriores à esfera, o C tem que ser 0 e o D não, tá? Então, tá aqui, ó. O potencial externo, como limite, quando é definido precisa ser finito, o C é 0, mas essa parte aqui não tem problema. Isso aqui, quando o R é infinito, vai a 0, que é bem isso que a gente faz no potencial, né? Quem estudou potencial elétrico já sabe. Em geral, a gente bota o 0 de potencial lá no infinito. Tá aqui. Então, tá aí a diferença. Quando eu multiplicar a parte em R pela parte em θ, tanto para o int quanto para o ext, tá o mesmo Pn de cosseno θ aqui dentro do somatório, porque é da parte em θ, que é igual para os dois. Mas a parte em R, aqui ficou R na N para o int, e para o x ficou R na menos N mais 1. Aqui estão a expressão dos dois potenciais. Falta calcular esses coeficientes, a gente já vai calcular pelas condições que a gente tem lá. Continuidade, aquelas duas condições que a gente já colocou, que vão envolver os dois ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Condições de contorno envolvem ambos. Primeira condição, aqui. O Vint para R igual a A tem que ser igual ao Vx para R igual a A. Aqui está a expressão do Vint, botei, substitui o R por A. E do lado direito está a expressão do Vx, substitui o R por A. Então, aqui as expressões, aqui em cima, tá? Substitui o R por A aqui e aqui. E agora eu vou trabalhar com isso. Coloquei os dois num único somatório, porque ambos têm Pn de cosseno θ. Aqui está o conjunto ortogonal completo. Então, este coeficiente, que é tudo isso que está aqui, que é isso tudo que eu repeti aqui, está aqui, é o mesmo, vai ser uma integral, onde no numerador teria essa função 0, no denominador teria o Pn ao quadrado, né? Vai ser 0. Então, esse coeficiente todo aqui é 0, que me permite agora isolar o Bn em função do An. Daqui eu tirei Bn, botei separado, passei isso aqui para o outro lado e ficou Bn em função do An aqui. Deixa aí. Bn em função do An já apareceu em outros problemas nossos. Então, o V externo, que tinha Bn, eu substituí, lembram? O externo está aqui, ó. Tinha Bn. Eu substituí o Bn em função do An. Então, agora eu só tenho An no externo, claro, vezes A2N mais 1, né? Tá aqui ele, tá isso aqui, é o Bn, né? E o outro, que é o interno, tem só An aqui. Segunda condição. Tudo isso aqui, tá? K vezes a derivada calculada em R igual a A menos a outra derivada tem que ser igual a 4π alfa, e aqui está o PM. Esse M aqui é um índice fixo inteiro maior ou igual a 0. Então, calculei a derivada, vocês têm um somatório para calcular aqui, tá? O V interno e o V externo. Calculei a derivada, substitui o R por A, tá aqui. No outro também calculei a derivada, substitui o R por A, tá aqui. Igual a 4π alfa vezes PM.
Juntei essas duas somas do lado esquerdo numa só, porque ambas têm PN de cosseno θ, né? Então dá para juntar. E aí, simplificando e tal, sobrou só isso daqui, tranquilo. Bem fácil fazer isso. E aqui do outro lado tá o 4π alfa que eu já tinha daqui, tá? Então, agora é o seguinte, eu tenho tudo isso de coeficiente, que é isso que eu tenho aqui, exatamente igual, tá? Todo ele. Igual a... Agora, o coeficiente é o quê? De novo, tá? Eu tenho aqui o meu conjunto ortogonal. Aqui, conjunto ortogonal. E aqui do lado direito é a função que está sendo expandida, que casualmente é um dos polinômios, tá? Esse 4π alfa, que é a função que está sendo expandida, 4π alfa PM, tá aqui ele, o PM daqui dentro, e o 4π alfa tá aqui fora, tá? Esse PN que está aqui é do conjunto ortogonal, que também vai aqui. Aqui está ele, tá? O PN está aqui. E o D, diferencial de cosseno θ, que é a nossa variável. Então, a função que está sendo expandida aqui, o polinômio que vem a ser nosso conjunto ortogonal, a integral de θ igual a zero até θ igual a π, que é onde eu tenho cosseno de menos 1 a mais 1, né? No numerador e no denominador, tá? Vejam que aqui, na verdade, de menos 1 até mais 1, teria que inverter aqui, né, os nossos limites inferior e inferior, mas tanto no numerador quanto no denominador. Então, esses dois menos que eu teria cancelaram, então, por isso que eu não tenho menos nenhum, tá? Então, ficou de menos 1 até mais 1, né? Sem menos, porque aqui o menos teria aqui, o menos seria aqui embaixo também. Cancelaram, tá? E ficou esse integral aqui, PM de x vezes PN ao quadrado. A integral do denominador, vocês já conhecem o denominador. Aliás, nem precisa colocar, na verdade. É mais simples do que isso a nossa conclusão. Por quê? Porque vocês têm um conjunto ortogonal, tá? Um conjunto ortogonal, basta verificar que esse numerador vai ser zero sempre que esses dois índices forem diferentes. O meu n, que é o que soma, tá? O n é o que está no somatório, tá? Aqui. Sempre que esse n varia, então, né? E o outro não, o m é fixo. Então, todo n do somatório, cada vez que ele tiver um valor que não é igual ao m, que é o que aparece lá na nossa condição sobre a superfície, tá? Sempre que n não for igual a m, esse m que é fixo, que está aqui, a integral vai dar zero, porque é um polinômio meu conjunto é ortogonal. Então, o produto dos dois, do intervalo menos 1 mais 1, tem que dar zero. Então, é isso que eu escrevi aqui. Os meus ANs, que é uma parte aqui assim, né? Se isso aqui tudo é zero, o AN também, né? Então, esses meus ANs que estão aqui, são os que eu coloquei aqui, vão ser iguais a zero sempre que esse numerador for zero, ou seja, sempre que o n for diferente do m fixo. Ou seja, só tem um caso em que não vai ser zero, que é quando esse n for igual ao m fixo. Então, aí eu vou estar calculando um AM. Onde tem n, eu coloquei m, que é aquele m fixo. Então, o que acontece? Na minha soma, eu não tenho mais uma soma, eu tenho só um termo, porque os coeficientes são todos nulos, exceto um. Por isso, aqui, ó, o vint e o vxt ficaram um único termo, que é quando o n do somatório for igual ao m que aparece aqui, tá? Então, por isso, aqui eu tenho só esse termo e aqui só esse termo. É o que tinha dentro da soma com um único termo deles. E o AM já foi calculado aqui em cima, né? O resultado do AM está aqui. Esse resultado, que é o único que não é zero, é o que eu escrevi aqui, para escrever aqui, ó, tá? Então, aqui está o AM substituído já, aqui, aqui e aqui. Substituído já, e aqui também multiplicando o A2M mais 1, deu tudo isso que está aqui na frente. E aqui R e M, os P's e o R de acordo, né, com o termo, onde tem N, eu coloquei M. Mas agora é interessante a gente ir um pouquinho mais adiante. O que acontece com esse meu resultado se a minha densidade de carga sobre a superfície for uniforme? Uniforme
significa que o meu M, esse que é fixo, é zero. E quando o M for igual a zero, eu vou ter P0. O P0 é 1, isso aqui é 1, né? Então, a minha densidade de carga fica constante. E isso é dizer que a densidade é uniforme, tá? Então, a densidade uniforme significa constante, não pode variar com θ, o M tem que ser zero. Então, eu vou pegar agora esses meus resultados e ver o que acontece se eu colocar M igual a zero. Com M igual a zero, eu terei. No VInt, onde tem M, bota zero. Tá aqui, ó, já substituí. Aqui eu boto zero, zero. Onde tem M, eu coloquei zero. Ficou 4π alfa vezes A. Onde tem externo, também coloquei M igual a zero. Deu isso daqui, tá? Isso é muito fácil de achar. Esse aqui é o que vale para R de 0 a A, que é o interno, e esse aqui para R maior ou igual a A. E agora eu fiz um gráfico para vocês enxergarem melhor. O gráfico eu inventei o valor de A e o valor de alfa. Isso não faz... Vocês podem inventar o valor que quiserem. Olha o que acontece. Com A igual a 5 e alfa igual a 1. Aí é o raio da esfera. Ó. Dentro da esfera está aqui o Vint, que é 4π alfa A. Esse é o Vint, que está desenhado aqui. 4π alfa A. Só que eu botei alfa igual a 1 e A igual a 5. Tá essa constante aqui. O Vx está aqui, ó. 4π alfa ao quadrado. Desculpa, alfa vezes A ao quadrado sobre R. Com alfa igual a 1 e A igual a 5 também, tá? Tá aqui. Vejam, esse gráfico é conhecido de vocês, né? Quando a gente tem densidade de carga uniforme, o potencial interno é assim, constante, e o potencial externo é assim. Vai decaindo com R, vai decaindo com R à medida que se afasta, à medida que aumenta o R, vai decaindo desse jeito. Tende a zero, lá quando R é infinito. Olha as condições aqui, a nossa continuidade, né? Onde um termina e o outro começa, estão lá juntinhos, né? Então, isso é o que eu queria mostrar. Nós fizemos 2 exemplos bem interessantes, né? Ambos são com coordenadas esféricas, equação de Laplace e coordenadas esféricas, mas o que tem de interessante é, primeiro, a gente tem aqui essas condições de continuidade e envolvendo os dois potenciais, o interno e o externo, que é a continuidade, e também aquela outra condição envolvendo a densidade de carga na superfície, que a gente ainda não tinha visto, né? E vimos também uma coisa interessante que é, com a mesma equação, a gente pode escrever soluções totalmente diferentes, que é onde influi o nosso intervalo, onde influi o domínio do nosso problema. Então, eu resolvi a mesma equação nesse segundo problema, e, no entanto, a parte em R deu bem diferente, dependendo se eu estava com pontos dentro da esfera ou pontos fora da esfera, né? E o primeiro exemplo, com temperaturas estacionárias, também a equação de Laplace, também foi interessante a gente ver lá, além da equação de Cauchy-Euler, da equação de Legendre, que apareceu ali, né, também, que a gente não tinha visto ainda a Legendre aparecer, então agora já vimos o problema com Bessel, Legendre, Cauchy-Euler, todas aquelas equações que foram diferentes, que tivemos que resolver por série de potências, já mostraram a sua razão de ser, né? Então é isso com relação à equação de Laplace. Ainda falta nosso próximo vídeo, que vai ser a equação da onda. Ok? Então, bons estudos!